voz muitas vezes, mas o que você não conhece é o perfil. Quem é Ney Herman? Não o que se apresenta atrás das câmeras, mas quem é esse homem. E hoje nós vamos invadir um pouquinho a sua privacidade e conhecê-lo. Seja bem-vindo, Ney. Obrigado, bom dia, Fabiana. Você me fez uma pergunta aqui um pouquinho antes de começarmos e eu quero repetir a pergunta para você. Quando você começou a trabalhar com mídia? Eu comecei a trabalhar com mídia aos 16 anos de idade em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na época um jornal semanal, depois ele se transformou em jornal diário, chamado A Gazeta, que depois mudou de nome para Gazeta de Jaraguá. Eu fazia reportagens especiais, então eu comecei na contramão dos jornalistas de uma forma geral. Normalmente eles começam fazendo pequenas matérias do dia a dia, né? Eu não, eu comecei fazendo grandes reportagens. O que foi na época um desafio para um jovem de 16 anos. Né? Automaticamente isso me influenciou e eu acabei fazendo o curso de jornalismo, prestei o vestibular, eu morava em Jaraguá do Sul na época, e no vestibular de inverno, julho, a cidade mais perto com um curso de jornalismo, mesmo a 360 quilômetros, era Ponta Grossa. Daí eu acabei parando em Ponta Grossa. O curso de jornalismo você é de Jaraguá ou você é daqui? Não, eu sou de Blumenau. Eu tinha me mudado para Jaraguá um ano antes de começar como jornalista, então até os 15 anos eu morei em Blumenau. E daí depois, em Jaraguá do Sul, eu comecei a trabalhar como jornalista, nesse jornal que eu mencionei. E em 88 eu vim para Ponta Grossa para estudar jornalismo. Em 92 me formei com o objetivo de voltar para Santa Catarina. Mas eu não voltei por conta de ter arrumado 2 empregos na época aqui. Um na TV Esplanada, já logo no dia 1º de agosto, quando eu me formei, eu estava na TV Esplanada, e o outro na Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, como assessor de imprensa, onde eu fiquei por 7 anos. Eu vi no seu currículo também que você deu, além de palestras, você foi professor. Fui. No curso. No curso de jornalismo. Por que parou? Eu era professor temporário e o meu contrato ia acabar de qualquer maneira pouco tempo depois. Eu poderia, obviamente, ter feito alguns concursos, ter me qualificado mais para cumprir as exigências que viriam na sequência, né? Quando eu falo me qualificado, ter concluído mestrado, especialização eu tenho, mas ter concluído mestrado, talvez doutorado, que aliás fazia parte do meu projeto acadêmico quando eu ainda estava na universidade fazendo a graduação. E eu acabei não concluindo, não continuando com a carreira de docente, porque em 96 eu comecei a trabalhar como repórter. E a atividade de repórter, né, o Juva que está aqui no estúdio, ele trabalhava na TV Esplanada na época também, ele sabe disso. A atividade de repórter, ela acaba te absorvendo demais. Então você não tem mais um horário livre para exercer outra atividade. Claro. Muito menos atividade docente, que eram 40 horas aula, né, por semana. Sente falta de dar aula ou não? Sinto. Dar aula era muito divertido. Né? Você sempre tem uma surpresa nova com os alunos. Há quem incomode, obviamente, né? Mas normalmente a experiência é muito positiva. Se eu pudesse retornar para a universidade como professor, eu ia gostar. Mas eu ia gostar mais de retornar no campo de pesquisa do que no campo docente. Tá. Lógico que o pesquisador tem que ir para a sala de aula em algum momento. Né? O seu programa é de debate. Debate e entrevistas. Eu fui obrigado a fazer uma adaptação por um problema muito triste que nós temos em Ponta Grossa. Quando eu convido as pessoas para o debate, elas não conseguem fazer o que neste final de semana aconteceu. Neste final de semana eu tive um debate. 2 pessoas maduras, coerentes, com posições contrárias, defendendo seus pontos de vista em relação ao aumento no número de vereadores da Câmara. Tá. O Luiz Eduardo Pelati Rosas e o Walter de Souza, vereador do DEM. Mas normalmente as pessoas em Ponta Grossa, para quem eu convido, né, fazer parte do programa, acabam tendo a seguinte postura. Ou elas partem para a agressão, o que graças a Deus só aconteceu em 2 ocasiões, em todos esses 6 anos de experiência que eu tenho mediando debates, ou então elas convergem para um lado ou para o outro. Para não discutirem com aquela outra pessoa, porque elas acham que isso, a discordância, elas acreditam que a discordância é uma ação deselegante, quando na realidade não, a discordância é o que fortalece depois a opinião de todos os envolvidos. E aí o programa perde o foco, né? Se as pessoas não... Exato. Eu já tive esse problema no Notícia em Debate. Eu já tive esse problema. Por isso que eu colocava 4 pessoas na mesa para ver se alguma discordava. Com opinião, como tem 2, né? Por isso que o programa é mais enxuto, eu acabei transformando ele num programa de debates e entrevistas. Com esse formato de debates e entrevistas, daí ele acaba ficando mais interessante. Tá. Você tem uma voz linda, Ney. Você tem algum cuidado com ela ou não?
Eu evito bebidas muito geladas. E basicamente é só isso. Não faço mais nada. Nada, nenhuma fono, nenhum exercício, nada. Os exercícios que eu ainda pratico, os exercícios de aquecimento vocal, né, eu faço antes de iniciar um programa ou coisa que o valha. Mas eu não trabalho mais com fonoaudiólogas, né? Eu tive um tratamento muito longo com a Cida Stier, da Rede Paranaense de Televisão, hoje Rede Paranaense de Comunicação, que é uma das melhores fonoaudiólogas do Paraná. E esse tratamento surtiu um resultado muito bom em cima da minha qualidade vocal. Então eu apenas sigo as orientações que ela prestou. Que ela te passou. O correto seria eu continuar com o tratamento, porque isso é ininterrupto, né? Mas eu não pude continuar com o tratamento, até mesmo em virtude de todos os projetos que eu tive depois que eu saí da Globo. Entendi. Vamos lá, agora falamos muito sobre o apresentador e o jornalista. Quero conhecer um pouquinho quem é o Ney Herman, feito? Perfeito. Você tem algum apelido, Ney? Com esse nome tão curtinho é difícil, né? Difícil, né? Na faculdade eu tive um, mas eu não vou te contar porque era muito feio. O apelido Tá era bom. muito feio. Qual que é o seu maior defeito, Ney? Eu sou perfeccionista. Então todo perfeccionista acaba criando uma zona de atrito com as pessoas que estão em volta que é muito ampla, porque ele deseja que o trabalho seja o melhor possível. E isso é sempre um ponto de tensão quando você se encontra no trabalho em equipe, que é o telejornalismo. Mas onde que eu aprendi a ser perfeccionista? Na Globo. Né? Então, na Globo, se você não precisa ser perfeito, mas você tem que ter a perfeição como meta. De novo, posso mencionar o Luiz Carlos Maieski, que é o cinegrafista que está aqui conosco no estúdio, o Juva, e ele sabe que essa política era a política da empresa e você tem que trabalhar assim. Eu aprendi na Globo muita coisa. Né? Eu acho que essa lição ela não pode ser deixada de lado. Descartada, claro que não. Qual que é a sua maior qualidade? Eu sou leal. Eu sou extremamente leal. Sou leal aos meus amigos, sou leal às pessoas que vivem comigo. Né? Então, eu jamais vou ser desleal. Se eu errar com um amigo meu, é por algum motivo muito sólido. O que é preciso ter ou ser para ser seu amigo? Basicamente a mesma característica, tem que ter lealdade. Então, se for leal, um amigo leal, você pode ficar 5, 7 anos sem conversar. Quando você precisar dele, ele vai te ajudar. E quando eu falo em ajuda, não me refiro a dinheiro, eu me refiro a apoio emocional, apoio espiritual, algo dessa monta. Tá. Você crê em Deus, pelo que você falou? Você crê em Deus, pelo que você falou? Um apoio Sim. espiritual? Sim. Se você encontrasse com Deus hoje na rua, o que você diria para ele? Bom, se eu tivesse esta felicidade de encontrar com Deus, eu simplesmente me ajoelharia e agradeceria, mais nada. Quando à noite antes de dormir, normalmente as pessoas rezam ou agradecem o dia. Tem alguma coisa que você pede? Eu peço saúde, basicamente saúde, para toda a minha família e para todos os meus amigos. Com saúde você enfrenta o resto. Tudo, né? Nem você tem alguma mania? Tenho. Do quê? Tenho. Eu tenho algumas manias. Ah, várias? Eu tenho algumas manias. Né? Uma delas, todas ligadas um pouco à superstição, né? Uma delas literalmente bobagens. Então já vou deixar bem claro que é bobagem, isso não tem base científica. Né? Tá. Qual é a mania? Se encontro um gato preto, eu atravesso a rua. Né? Passar embaixo da escada, então, nem pensar. Não tem perigo. Aí já por uma questão de segurança. Né? Uma questão de segurança. O que o Ney faz para se divertir? Cinema. Basicamente, cinema é o meu grande lazer. Então, quando eu também tenho disponibilidade de tempo e tranquilidade, eu gosto de um bom livro. Que tipo de filme você assiste? Eu sou um cinéfilo, eu adoro todos os gêneros, sem exceção. Se bem que é lógico, uma comédia sempre faz bem à alma. E livro? Qual o seu livro de cabeceira no momento? Olha, recentemente eu li um livro, reli, aliás, um livro genial, que é O Monge, o Executivo, do James Hunter. Né? Então, que é uma obra muito simples, muito fácil de se ler,
e com uma carga bem elevada de ensinamentos práticos para o dia a dia. Verdade. Principalmente em relação ao que é amor. Né? E você acredita nesses livros de autoajuda? Você gosta ou não? Os livros de autoajuda, eles são muito bons. Os livros de neurolinguismo, mais ainda. Agora, as minhas obras preferidas normalmente têm cunho histórico, algo que relembre uma reportagem de grande monta. Uhum. Eu acho que nesse aspecto eu volto à minha origem como jornalista, né? Uhum. E acabo gostando muito desse tipo de produto. Tá. Se você não fosse jornalista, o que você gostaria de ser? Eu sei que vai parecer muito estranho isso, mas eu voltaria à minha primeira opção na infância, arquiteto. Ah, é? É. Nada a ver, né, com jornalismo? Não, nada a ver, nada a ver. Mas eu sempre fui assim, meu leque de opções sempre foi muito amplo, né? Eu gosto muito de coisas muito diferentes. Uhum. Quando eu fiz o teste vocacional pela primeira vez com 15 anos, a pesquisadora que estava aplicando o teste, ela se virou para mim e disse: meu filho, você pode fazer tudo o que você quiser, né? Porque o teu gráfico vocacional ficou no meio para tudo. Ah, tá. Então você tem aberto para vários. Nenhum sonho de consumo ainda não realizado? Meu sonho de consumo, veja bem, quando a gente fala em sonho, é sonho. O sonho não tem limite, né? Tá. Meu sonho de consumo é uma Lamborghini amarela. Uma Lamborghini? Uma Lamborghini amarela. Amarela. Bom, a gente não discute, né? Gosto. Sonho. Você prefere Ferrari? Eu prefiro. Eu gosto muito dos carros da Lamborghini. Né? E ainda fabrica tratores, se eu não me engano. Tá vendo? Você gasta muito com o quê? Basicamente, o meu maior gasto sempre foi com livros. Livros? Livros. E você acredita que as bibliotecas públicas ainda são bem frequentadas e oferecem bons livros ou não? Não. Os jovens, eles perderam o hábito da leitura. A internet, ela vem... Não só a internet, as ferramentas de comunicação modernas, elas vêm literalmente deixando os jovens cada vez mais impacientes, cada vez mais inquietos, e o que aparentemente é bom acaba se transformando numa armadilha. Né? A internet, ela não pode ser vista de outra forma a não ser como uma ferramenta de trabalho. E quem tem que orientar os jovens nesse sentido são os professores e os pais. Tá. Mudando um pouquinho de segmento, de foco aqui na pergunta, você hoje está solteiro. Tô. O que é o amor para você? O amor. Essa pergunta é interessante, né? Porque ele é tantas coisas. Vamos começar, você falou de solteiro, então você está falando do amor eros, né? No livro do James Hunter, O Monge Executivo, o monge, que é um personagem, que era um executivo, relembra que em grego existem 4 palavras diferentes para amor. Eu não vou lembrar agora das 4 palavras, mas eu sei que uma delas é filia, que é amizade. Uhum. Tem o amor ágape, que é o amor universal, que você nutre por todos. O amor eros, que é entre homem e mulher. E tem o amor que você nutre pela família, pelos familiares. Então o amor, ele tem muitas facetas. Mas, para mim, amor entre homem e mulher, né, que daí seria, eu acho que o objetivo da tua pergunta, se traduz em intimidade. Quando eu me separei foi muito engraçado, porque muitos amigos meus pensavam que eu ia virar um quarentão que sai à caça. Né? Isso não aconteceu. E eu nem tinha essa pretensão, até mesmo porque nada substitui a intimidade que você constrói ao longo de um relacionamento. As mulheres normalmente têm essa visão, mas os homens não. Os homens acreditam no poder da variedade. E gradativamente, à medida que eles vão amadurecendo, porque a adolescência do homem acaba aos 22, a adolescência da mulher acaba aos 20. Só que o alguns homem demora um pouquinho. Pois é, os homens são mais lentinhos, né? Então, nós homens somos mais lentinhos. Então, às vezes, a adolescência vai do homem além dos 22. Ultrapassa. Um pouquinho. Então, alguns homens demoram muito para perceber isso, que a monogamia não é ruim. Ela pode não parecer natural, né? Mas nós não somos animais irracionais. Verdade. Então, a grande vantagem da monogamia é a intimidade que você constrói com alguém, que é insubstituível. Quem é o Ney? Ney por Ney.
O Ney é um sujeito que vem aprendendo muito nos últimos anos com os próprios erros, que gostaria muito de ter tido essas lições mais cedo na vida, mas Deus quis que ele tivesse um pouco mais tarde, porque quanto mais cedo você aprende, melhor para você. E que literalmente tenta praticar a humildade, porque eu não acredito que as pessoas sejam naturalmente humildes, mas elas podem tentar praticar a humildade, o que é diferente. E isso exige treino, porque às vezes você esquece. Então, simplificando, o Ney é um paradoxo, como todo e qualquer ser humano. Está se descobrindo ainda, todos os dias. Eu acho que sim, eu acho que essa é a grande sacada de estar vivo, né? Você se descobrir, se conhecer, para que daí depois você possa descobrir e conhecer o próximo. Verdade. Eu sempre termino esse quadro com essa pergunta. O programa Fabiana por Elas é? Elegância, assim como a sua figura. Obrigada, Ney, adorei, viu? Muito obrigado. Obrigado por permitir que a gente invadisse um pouquinho sua privacidade. E eu quero que você convide os meus telespectadores a assistir o seu programa, contando o dia, a hora. Olha, o programa Opinião, ele vai ao ar na sua versão inédita, sábado, às 9 horas da noite, aqui na TV Vila Velha, com reprise às 11 horas da noite de domingo. E daí nós temos algumas reprises durante a semana, mas essas são as duas edições reais do programa. Sábado às 9, domingo às 11. Domingo às 11. Obrigada, viu? Eu que agradeço.